O Cosme está questionando o Omar porque ele quer por cima de tudo ir atrás da Lírios. E ele fala que isso não é uma boa ideia e ele tem que olhar bem o que ele está prestes a fazer. O Omar responde que ele não está nem aí para nada, porque ele tem que procurar ela e haja o que houver, ele tem que achar ela. O Cosme diz que talvez seja inútil procurar ela. O Omar diz que isso não importa e pergunta ao Cosme se ele acha que ele deve ficar assim com os braços cruzados sem fazer nada, ou se ele acha que ele deve se conformar e perder a Lírios assim desse jeito. Depois o Omar, muito triste, se pergunta por que foi que a Lírios fez isso com ele, porque eles iriam se casar e ele não poderia paparicar ela mais do que ele já fazia. E diz que tudo estava indo tão bem, tão tranquilo e estava certo que a Lírios ia ser a esposa dele. E depois ele se pergunta mais uma vez por que agora nesse momento teria que acontecer isso. E porque logo agora que ele estava tão feliz ele tinha que receber esse golpe tão duro, mais duro do que o anterior. O Cosme dá uma leve de uma risada e diz que o mel não é para todos, porque uns nascem agraciados e outros vivem por aí perdendo a esperança. O Omar diz que de todo jeito ele tem que encontrar ela, e quando encontrar ela, ela vai ter que responder por essa traição. O Cosme questiona que ele não tem nem ideia onde essa menina está e pergunta onde ele pensa que vai procurar ela. O Omar, que está um pouco revoltado, ele diz que vai encontrar a Lírios, nem que ele tenha que mover o céu e a terra, mas ele encontra ela. A Malu entra correndo com a Tininha em casa e pergunta a Tininha se ela lembrou dela alguma vez ou não. A Tininha fala que sim, que muitas vezes. A Tininha aproveita o gancho e pergunta se ela também lembrou dela. A Malu diz que sim, que lembrou dela várias vezes. A Tininha questiona e diz que ela lembrou sim dela, mas que não trouxe o irmãozinho que ela prometeu. A Malu diz que não, mas que ela não pense que ela se esqueceu da sua promessa e ela jura que vai cumprir. A Tininha diz que a mamãe dela tinha prometido dar um irmãozinho a ela também, mas que não deu e acabou indo embora outra vez. A Malu fica só observando e a Tininha diz que no colégio dela uma menina disse a ela que a mãe dela estava morta e a professora brigou com essa menina. Ela ainda diz que isso é mentira, é uma brincadeira, porque é igual da outra vez que falaram que ela tinha ido para o céu, mas ela apareceu novamente. E continua falando que a senhorita Branca, a orientadora dela, também se foi. E pergunta se agora que a Malu já voltou, se ela agora fica com ela. A Malu responde que ainda não sabe o que vai fazer e que, para falar a verdade, ela não sabe nem o que será da vida dela, mas que tudo que ela tem que fazer é ficar ali sentadinha e esperar até que o pai dela chegue para assim eles poderem conversar. E depois ela chama a Tininha para brincar um pouco. A Tininha, por sua vez, pergunta do que ela quer brincar. A Malu diz que para começar ela vai ensinar ela como deve arrumar a roupinha do bebezinho. E quando elas estão ali felizes brincando, quem é que chega para estragar tudo? A Estefânia, o charuto de macumba, e fala que ela sabia tudo. A Malu fica só olhando e a Estefânia continua a dizer que ela sabia que a Malu viria sim ali na casa do João Miguel e que tinha certeza que ela iria voltar. É aí onde a Malu levanta com 220 e diz: pois é, ela voltou, e aí o que você tem a ver? A Estefânia, com aquela cara de debochada, pergunta por qual motivo e intenção ela voltou. A Malu responde que acredita que isso não interessa a ela. A Estefânia diz que ela continua sendo a mesma grossa de sempre e que não mudou nada. A Tininha, sentadinha quietinha, pensa que ela fica calada? Fica nada, ela toma as dores da Malu e diz que isso não é verdade, porque ela sabe muito bem que a Malu mudou sim. A Estefânia olha para ela e diz que isso é o que ela acha, porque o pau que nasce torto nunca se endireita. A Malu grita e diz que isso já chega e que ela, a Estefânia, pode ficar pensando o que ela tiver vontade, mas que na verdade ela sabe muito bem que ela mudou e que mudou muito. A Estefânia, toda debochada, diz que sabe sim que ela mudou e está muito fina agora. A Malu diz que está falando de mudança por dentro e não por fora, porque agora ela já está se conhecendo e sabe muito bem que é mais mulher e amadureceu muito, e pergunta se é assim que se fala, se é assim que ela gosta. A Estefânia olha para a Tininha e pergunta o que ela está fazendo ali, porque a avó dela já tinha dito a ela que não gosta de ver ela sentada no chão.
A Malu chega perto da Tininha e pergunta carinhosamente se ela pode deixar ela sozinha com a Estefânia, porque ela tem que falar umas coisas com ela. E ela pode ir colocar o bebezinho para ir dormir e ficar esperando por ela lá. E pede para a Tininha subir, que depois elas brincam mais. A Tininha, ao sair, dá uma bela de uma encarada na Estefânia e por pouco ela não chamou ela de bruxa. E logo depois a Malu se levanta e pede para a Estefânia soltar tintim por tintim tudo o que ela tem para dizer a ela. A Estefânia cruza os braços e diz: tá bom, eu começo. E pergunta para que ela veio para a casa do Miguel. A Malu responde que é porque já está sabendo que a Viviana morreu. A Estefânia pergunta se a Malu pretende ocupar o lugar da Viviana e se ela pensa que esse lugar está vago, e afirma que não, porque se ela pensou que ele estava, ela se enganou. A Malu dá uma bela de uma debochada também e diz para ela ficar sabendo que ela sabe muito bem que essa pessoa que pode estar ocupando o lugar, sem dúvidas, não é ela. A Estefânia dá um sorrisinho leve e diz que claro que não é ela que está ocupando esse lugar, mas afirma que é outra pessoa. A Malu responde que se tudo o que ela quer é aborrecer ela, ela está perdendo seu tempo. A Estefânia diz que acredita que ela não deve estar sabendo de muitas coisas. A Malu diz que na verdade o que ela sabe é que o João Miguel está passando por alguns momentos bem chatos e que ele está sozinho precisando dela e que gosta dele e que por isso ela deixou tudo para trás e fechou os olhos e veio correndo para ele. Por esse foi o motivo que ela veio procurar ele. A Estefânia diz que definitivamente existem muitas coisas que ela, a Malu, não sabe. E depois que ela diz um monte de porcaria a Malu, ela fala que o João Miguel fez com ela é desprezível. Mas a Malu responde que já perdoou ele. É aí onde a Estefânia tenta destruir tudo e diz que isso é uma pena porque o herói do filme dela já voltou a atacar novamente. A Malu pede para ela não perder o tempo dela falando mal do Miguel porque ela não vai acreditar. Então a Estefânia revela tudo, que o João Miguel está apaixonado pela orientadora da Tininha, a mulher que matou a Viviana, e que simplesmente ele está esperando ela ficar livre para assim casar com ela. Já no julgamento da Branca, o Miguel está no local e com seu pensamento na Malu. Então ele se pergunta e diz: será que ela já casou? E com quem? E quem ela tem enlouquecido com a sua inocente sabedoria de menina? E quem a vida está tornando mais feliz com o seu sorriso? E quem será o homem que vai abraçar ela mais forte e beijar os seus lábios? E faz ela fechar os seus olhos cheios de amor. E depois ele se levanta e pergunta a Deus por que ele está pensando na Malu. Depois ele diz que é porque ele sente muito ciúme desse homem que vai ser o marido dela. Logo em seguida, a cena vai para a Cecília, que está se perguntando que se a Malu estiver na cidade, onde que ela poderia estar naquele momento. E depois dela forçar a mente, ela se toca que o único lugar que a Malu poderia estar seria na casinha dela de sempre, na vilinha. E diz que é claro e porque ela ainda não tinha pensado nisso. E fala que ela tem que ir lá nessa vilinha e investigar. Depois ela olha para o relógio, toma a decisão e diz que vai naquele exato momento atrás da sua filha.